Bora mostrar uma reportagem que fala que apenas 3 ações pagaram mais dividendos que a Selic nos últimos 12 meses de forma constante e consolidada. E será que elas ainda podem bater a Selic novamente para os próximos 12 meses? Também quero falar se eu tenho alguma em carteira ou se eu pretendo investir. E sem mistério nenhum, as 3 ações já estão aqui na capa: CSN Mineração, Petrobras e PetroRecôncavo, mas aguarda que tem muita informação. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos em Enrolação, bora lá? Então, de acordo com essa reportagem do Infomoney, apenas 4 ações do Ibov pagaram dividendos acima dos 15% da Selic. Então, a referência da renda fixa está um pouco abaixo da Selic, em 14,9%, e apenas 4 ações de apenas 3 empresas conseguiram retornar isso em proventos. Então, as empresas seriam a PetroRecôncavo, que retornou cerca de 16,8% de dividendos, a Petrobras, através das suas 2 ações, tanto ordinária quanto preferencial, retornou acima de 14,9% em dividendos, e para finalizar, a CSN Mineração, que retornou cerca de 16,3% de proventos nos últimos 12 meses. E apenas uma simulação, quanto renderia 50 mil em dividendos nessas 4 ações. Então a PetroRecôncavo retornaria em cerca de 12 meses R$ 8.435, Petrobras Preferencial R$ 8.275, CSN Mineração R$ 8.185 e Petrobras Ordinária R$ 7.630. Então, fazendo uma rápida explicação referente a proventos, para cálculo do dividend yield, nós pegamos a cotação atual dividido pelos dividendos pagos nos últimos 12 meses, e há um certo problema nesse indicador, porque você mistura um dado passado, que foram os dividendos pagos nos últimos 12 meses, com um dado atual, a cotação. E um pouco da explicação dos altos dividendos, principalmente da Petrobras e da PetroRecôncavo, é a queda no preço das suas ações. Em 2025, a PetroRecôncavo já caiu cerca de 21% e a Petrobras cerca de 15%. E essa é uma queda totalmente justificada, visto que essa é uma empresa de commodity e normalmente os preços seguem a cotação da própria commodity. Então percebam que no ano o preço do petróleo caiu cerca de 13%. Então isso consequentemente se reflete nos resultados e nas receitas da empresa. E isso acaba também se refletindo no seu resultado. Então, passando primeiramente pela PetroRecôncavo, hoje ela detém 2 ativos: o ativo Potiguar, situado no Rio Grande do Norte, com 31 concessões, 29 operadas e 3 blocos exploratórios, e o ativo Bahia, com 26 concessões e 3 blocos exploratórios. E no primeiro semestre de 2025, a produção da PetroRecôncavo somou 27 mil barris de petróleo por dia, e só para fins de comparação, a produção da Petrobras é de 2,47 milhões de barris de petróleo por dia. Então, só a níveis de comparação, a Petrobras realmente é uma gigante do setor, enquanto a PetroRecôncavo ainda é muito pequena se comparando as duas. Outro ponto é 183 milhões de reservas 2P da PetroRecôncavo, 1,7 bi de receita líquida no primeiro semestre, 798 milhões de EBITDA, 107 milhões de geração de caixa livre e 1,3 bilhão de dívida líquida no primeiro semestre, porém uma alavancagem muito tranquila quando a gente olha comparando com o EBITDA de apenas 0,78 vezes, ou seja, em menos de um ano, com a geração de caixa, a PetroRecôncavo já conseguiria quitar totalmente a sua dívida. Outro ponto é que ano após ano a PetroRecôncavo consegue fazer uma reposição de reservas muito consistente. Percebam, nas linhas em brancos eram as certificações anteriores em reservas 2P da PetroRecôncavo. Então diversas vezes imaginaria que a produção da PetroRecôncavo e as reservas iriam diminuir. Porém, olhando ano após ano, a PetroRecôncavo tem conseguido repor essas reservas, e percebam que na última certificação 2P na linha em verde, as reservas 2P da PetroRecôncavo encontram-se muito positivas.
Outro ponto é a relação de reservas 1P dividido por reservas 2P, enquanto as reservas 1P são reservas que têm um percentual maior de certeza de conseguir fazer a extração e a produção dentro de um determinado reservatório. Reservas 2P têm um percentual menor de você conseguir fazer essa exploração. Então, quanto maior as reservas 1P, teoricamente melhor para a empresa. E hoje essa relação de reservas 1P dividido por 2P encontra-se em 79%. Outro ponto foi o aumento na produção olhando nos últimos anos, mas aparentemente a PetroRecôncavo tem tido uma certa estagnação. De 2022 para 2023, um aumento de 18% na produção diária de petróleo e desde 2023 até o primeiro semestre de 2025, um aumento muito baixo, de cerca de 1,3 mil barris por dia. Um ponto positivo é que hoje 50% da produção da PetroRecôncavo encontra-se protegida por hedge, ou seja, a PetroRecôncavo trava tanto o preço do barril de petróleo quanto o preço do gás natural vendido, então ela não sente tanto as oscilações do mercado e hoje 25% da produção de petróleo é protegida por hedge e de gás natural 88% da produção é protegida. E olhando dentro do mix de produção da PetroRecôncavo, 40% é de gás natural e 60% de petróleo. Outro ponto é um novo contrato da PetroRecôncavo com a Dislub, que pretende avançar em novas rotas de escoamento e comercialização de petróleo no Rio Grande do Norte, e isso poderia melhorar tanto nas receitas quanto diminuir os custos. Então a PetroRecôncavo destaca o contrato para tancagem no complexo industrial e portuário do Pecém, uma infraestrutura dedicada com uma capacidade mínima de 250 mil barris por mês e 13 anos de contrato. E aparentemente haverão diversas rotas que ainda serão construídas, conforme a linha tracejada. A rota até o porto de Pecém, ligando algumas rotas domésticas e também ao mercado internacional. E falando um pouco de proventos, normalmente a PetroRecôncavo paga proventos 2 vezes por ano, em abril e em dezembro, e em algumas vezes paga também dividendos extraordinários. E em 2025, a PetroRecôncavo já pagou cerca de 90 centavos por ação, que na cotação atual daria cerca de 7% de dividendos. E mostrando um pouco da minha planilha pessoal, hoje projeto um lucro para 2025 na PetroRecôncavo de 510 milhões, um PL de 7,41 e com um payout de 85%, poderia pagar proventos na casa dos 11,5%, porém normalmente a PetroRecôncavo tem pago cerca de 90% do payout do lucro líquido, então o dividendo poderia subir ainda próximo de 12%, e com um ROI de 14,8%, a PetroRecôncavo hoje pode gerar uma rentabilidade de IPCA mais 7,7%. E eu sempre falo para os inscritos do canal, muita cautela em IPOs, porque quem está vendendo a sua empresa não quer te vender a empresa por múltiplos baixos, quer te vender pelo maior valor possível. Então percebam nesse gráfico que relaciona o preço da PetroRecôncavo e também o EV dividido pelo EBITDA, que no IPO encontrava-se na faixa de 10 a 12 vezes e atualmente estaria próximo das mínimas, em torno de 3 vezes. E o mesmo acontece no gráfico que relaciona o preço sobre lucro, que na época do IPO encontrava-se próximo de 50 vezes no período, então os acionistas estavam muito animados. E após esse período, o lucro da PetroRecôncavo tem aumentado, enquanto a cotação ficou praticamente de lado. Consequentemente, o indicador de preço sobre lucro vem diminuindo ao longo dos anos. E a segunda empresa que eu gostaria de mostrar é a Petrobras, que hoje seria a 13ª maior petroleira do mundo em valor de mercado. E hoje a Petrobras detém um preço sobre lucro em torno de 5,6%. E a segunda menor nesse quesito seria a CNOOC, que detém cerca de 9,5% de relação de preço sobre lucro. Então, apenas para a Petrobras empatar com a segunda nesse quesito, o valor da Petrobras na cotação atual teria que subir cerca de 70%. Então, aparentemente, olhando para os seus pares, hoje a Petrobras ainda estaria em bons preços.
Outro ponto é que hoje a Petrobras é a terceira petroleira mais lucrativa no mundo, olhando para o primeiro semestre, com um lucro de cerca de 10,7 bilhões de dólares. E hoje, olhando a relação do percentual do lucro sobre a receita, a Petrobras seria a melhor nesse quesito, com cerca de 25,4%, e mesmo retirando alguns não recorrentes, o percentual do lucro sobre a receita da Petrobras ficaria em torno de 18% a 19%. Então, nesse quesito, ainda ficaria em segundo lugar. E olhando apenas pelo lucro líquido no período, hoje a Petrobras ocupa o terceiro lugar, mas isso não é novidade. Em 2019 ficou em quinto, em 2020 em segundo lugar, em 3 anos consecutivos pelo quarto lugar e em 2024 no sétimo lugar. Então a Petrobras sempre está figurando nos últimos anos como uma das mais lucrativas petroleiras do mundo. E aqui um gráfico muito interessante do pessoal do BTG Pactual que relaciona a produção da Petrobras versus o preço do petróleo. Então hoje o preço do petróleo encontra-se em torno de 65 dólares por barril e a produção da Petrobras em 2,47 milhões de barris por dia. Então a Petrobras poderia pagar dividendos na ordem dos 10%, porém o pessoal do BTG destaca que para cada 5 dólares a mais no preço do barril do petróleo, poderia aumentar os dividendos em 1,3%. E outro ponto é que a Petrobras vem aumentando a sua produção nos últimos trimestres. Então isso poderia melhorar tanto no preço do barril do petróleo quanto na produção, consequentemente melhorando os dividendos. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente visualizar. No quarto TRI de 2024, a produção da Petrobras foi de cerca de 2,09 milhões de barris por dia e em julho de 2025, 2,47 milhões de barris por dia, um aumento de mais de 380 mil em relação ao quarto TRI de 2024. Então isso consequentemente melhora as receitas da companhia. Porém, não depositem tanto assim as suas esperanças na recuperação do preço do barril do petróleo, porque percebam que nos últimos 20 anos a média de preço do barril de petróleo foi de 72 dólares e atualmente encontra-se em 66 dólares por barril. Então o gap não é tão grande assim, conforme aconteceu em meados de 2020, em 2009 e em 2016, em que o preço do barril de petróleo foi abaixo dos 40 dólares, em 2020 chegando a menos de 20 dólares por barril. Então hoje não estaria, olhando por esse indicador, aquela barganha tão grande assim. Outro ponto, percebam que nos últimos 5 anos a Petrobras entregou, tanto no retorno da valorização da cota quanto com dividendos, cerca de 409,23%. Porém, o dividend yield médio da Petrobras foi de quase 20% e o retorno da ação nesses 5 anos foi de apenas 42%, ou seja, 90% da valorização da Petrobras veio dos dividendos, enquanto apenas 10% foi a valorização da ação. Outro ponto que eu gosto sempre de destacar é que a Petrobras é uma empresa cíclica, conforme nós já vimos em slides anteriores. Então percebam que em 2015, 16, 17 e em 2020 a Petro não pagou nenhum provento. Em 2018 e 2019, uma mixaria de proventos. E só nos últimos 5 anos é que isso realmente virou, que a Petrobras conseguiu pagar altíssimos proventos, justamente no período em que o preço do petróleo explodiu para mais de 100 dólares o barril. Então quem tem essa empresa na carteira, assim como eu tenho, tem que ficar ligado, porque é uma empresa de commodity e de uma hora para outra a empresa pode explodir e de uma hora para outra a empresa também poderia cair nas cotações. E mostrando um pouco da minha planilha pessoal, prevejo um lucro líquido para 2025 na casa dos 85 bilhões, com PL de 4,72. Então isso seria com um payout de 45%, um dividend yield na casa dos 9,54%. Porém, hoje, a Petrobras, comparando com a PetroRecôncavo, entrega uma rentabilidade melhor, porque a Petro hoje consegue entregar IPCA mais 12,4%, enquanto a PetroRecôncavo entrega cerca de IPCA mais 7,7%.
Agora dando um destaque para a terceira e última empresa, CSN Mineração, e olhando o segundo TRI de 2025, houve um novo recorde de produção, porém incluindo as compras que a CSN teve que fazer, foi um volume de 11,6 milhões de toneladas produzidas, ou seja, um crescimento de 11,3%. O custo C1 de 20,8 dólares por tonelada, que foi uma queda de 1%, e olhando nesse indicador, quanto menor melhor, porque o custo C1 relaciona o custo operacional direto de produção, que é o custo desde a mina até o ponto de venda, por exemplo, um porto de embarque. E só para se ter ideia, a Vale, que é uma gigante do setor, detém um custo C1 de 22,2 dólares por tonelada. Então, olhando nesse quesito, a CSN tem feito um ótimo trabalho. Um EBITDA ajustado de 1,2 bilhão, uma ótima margem EBITDA de cerca de 37,2% e um fluxo de caixa livre ajustado de 768 milhões. E falando um pouco da produção da CSN Mineração, ela conseguiu melhorar na ótica anual em 9,6% e olhando trimestre a trimestre, cerca de 22,7%, principalmente puxado pelo mercado externo, que conseguiu subir a produção de 8,6 milhões de toneladas para 10,7 milhões. E apenas uma reflexão, a produção da CSN Mineração no segundo TRI de 2025 foi de 11,8 milhões de toneladas e a produção da Vale foi de 84 milhões de toneladas. Então a produção da Vale foi 7,11 vezes maior do que a CSN Mineração. Então realmente a CSN ainda é bem pequena quando a gente compara com a Vale. Falando um pouco do EBITDA ajustado, olhando o primeiro TRI de 2025 de 1,4 bilhão versus o segundo TRI de 2025 de 1,2 bilhão, foi uma queda principalmente causada pelo aumento do custo do frete marítimo e também pela redução do preço do minério. Apesar disso, a CSN Mineração conseguiu o aumento do volume, conseguiu melhorar o seu mix e também conseguiu a redução nos seus custos. Porém, o que acaba realmente puxando o EBITDA desse tipo de empresa é o preço da commodity vendida. E percebam nesse gráfico fantástico que relaciona desde o IPO da CSN Mineração versus o preço do minério de ferro. Então, olhando no gráfico em vermelho o preço da CSN Mineração, a cotação, e no gráfico em azul o preço da commodity, ou seja, do minério de ferro. Então, no IPO da CSN, o minério de ferro subiu e o preço também da CSN. E após esse período, olhando desde meados de 2021, houve uma queda de cerca de 38% no preço do minério de ferro e perceba essa correlação fantástica. O preço da CSN Mineração caiu em 38%. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o preço do minério de ferro, que atualmente encontra-se em 96 dólares por tonelada e a média dos últimos 20 anos também foi de 96 dólares por tonelada. Então, olhando por esse quesito, nem a CSN nem a Vale estariam uma barganha tão grande assim, conforme aconteceu em 2016, em que o preço da tonelada baixou de 50 dólares. Então, hoje estaria bem próximo das médias. Então poderia haver um momento tanto de subida quanto de descida, olhando por esse indicador. Outro ponto que eu sempre destaco nos meus slides é a dívida da empresa e nesse ponto a CSN Mineração dá aula, principalmente porque elas têm uma gestão conservadora olhando pela sua dívida. Desde meados de 2023 a dívida já estava controlada, porém atualmente é uma empresa que a gente chama de caixa líquido, ou seja, ela detém mais caixa do que dívida. Então hoje a CSN, olhando por esse indicador de alavancagem, estaria em menos 0,8 vezes, porque hoje as disponibilidades da CSN Mineração são de cerca de 14,3 bilhões e ela detém um endividamento de 4,6 bilhões. E olhando pelo endividamento, realmente muito tranquilo, serão leves desembolsos ao longo dos próximos anos. E falando um pouco da minha planilha pessoal, hoje eu projeto um lucro líquido na casa dos 3,3 bilhões para a CSN Mineração, com um PL de 8,6 e com um payout de 75%, a CSN poderia pagar cerca de 8,7% em dividendos.
porém quis ser um pouco mais conservador no meu payout. Acredito que ela possa pagar cerca de 85 a 90% de payout. E com esse ROI de 24%, hoje a CSN entrega cerca de IPCA mais 8,7%. Mas me conta aqui, pessoal, você tem investido em alguma dessas 3 empresas? Outro ponto, me fala se você tem alguma empresa cíclica na sua carteira. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.